Olá, meu povo! Mais uma mensagem da escola Segura a Bola. E já tem tempo que eu não tenho postado aqui no canal do YouTube um vídeo detalhadamente. E tem vários vídeos em atraso. Mas é por motivos que eu estou ocupado com outros projetos. Só deixando bem claro aqui, sabe? Não estou deixando de mão de lado. Mas quando terminar esse outro projeto, vou focar novamente. Diante disso, desse aviso aqui, hoje a nossa mensagem, nosso podcast, um belo dia de sol, é falando sobre o teste da honestidade. Eu aqui nesse matagal, aqui que chama a antiga administração do Recanto das Emas, estou aqui para rapidamente, não vou fazer muito detalhado aqui sobre essa mensagem. Vou ser bem direto e bem no tutano. Você, eu, passamos no teste da honestidade. E quando eu falo teste da honestidade, nenhuma pessoa está ileso. Seja qual for a classe social, seja qual for a religião, todos podem entrar em decadência quando se fala sobre honestidade. Por essa razão, você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade, se você quer saber se vai passar no teste da honestidade, eu sempre estou dizendo essas palavras aqui. A voz que você dá mais ouvido é aquela que vai ditar a sua vida. Entre alma, Bíblia e sociedade. E quando fala sociedade, existe variedade de visões, existe variedade de opiniões, existe variedade de ensinamento. Aonde que o correto não parece ser correto, aonde que o errado parece ser certo. Compreende o que eu estou dizendo? Seja você Pedro, Tiago, Joaquina, Larissa, Joana, Jéssica, Marcela, os nomes que estão vindo na minha cabeça nesse momento aqui, todos nós, eu, Raimundo, posso entrar em decadência quando se trata de honestidade. E você pode dizer, mas Raimundo, no mundo que nós vivemos tão destrutivo, no mundo tão caótico, você não vê os deputados, os senadores, ou você não vê os médicos, você não vê os policiais, você não vê os pastores, você não vê as pessoas mais de altas classes, que era para dar exemplo e não dão exemplo. Realmente, era para dar exemplo. Por essa razão que você deve prestar atenção nisso. Focaliza nisso. Seja você Pedro, Tiago, Joaquina, Larissa, Emanuela. Consciência, ter consciência. Anota isso aí, vou fazer uma frase sobre isso. Ter consciência não quer dizer que você vai fazer a coisa certa. Notou essa frase? Ter consciência não quer dizer que você vai caminhar para o caminho correto, para o caminho eficiente, para o caminho edificante. Aí você pode me perguntar, mas por que, Raimundo? Ter consciência das coisas não quer dizer que eu vou fazer a coisa correta. Devido às três vozes: Bíblia, alma e sociedade. Aonde que elas vão ditar as regras? Diante dos três pilares, entre necessidade, curiosidade e o experimentar. Estou falando muito rápido? Vou repetir novamente. Ter consciência não quer dizer que você vai fazer a coisa correta. Pode ser o santão, pode ser, sabe, como se diz, o imaculado.
imaculado, que o único que foi imaculado é o próprio Jesus. E por que o próprio Jesus, ele tomou a decisão de não se corromper, mesmo tendo o corpo debilitado, sabe? Mesmo o corpo que queria ir para um lado, mas ele tomou decisão para não fazer aquilo que a sua carne ou com a sua alma queria fazer disfuncionalmente. Então percebe isso? Você compreende o que eu estou dizendo? Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade. Então, focaliza nisso. A voz que eu ouvi mais e como eu ouço ela, que faz total diferença. Ó. São duas coisas. Como eu ouço ela e qual a voz que eu ouço mais. Isso fará total diferença, compreende o que eu estou dizendo? Diante das três, sabe, base, ou dos três pilares que cega o entendimento. Então preste atenção nisso aí. Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade. Compreende? Então, lembre disso. Vou repetir novamente para que isso fique enraizado. Vou fazer uma frase sobre isso. Ter consciência não significa que você vai fazer a coisa correta. Se você for influenciado por uma alma disfuncional, desequilibrada, se você for influenciado por certos intermediadores mal intencionados e deixar de lado o que diz a Bíblia, entende? Então o teste da honestidade, ele começa desses dois parâmetros. Focaliza nisso. Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade. O teste da honestidade é dessa maneira. O mundo é dos espertos, aonde que faz você ganhar em cima das pessoas. Não importando nenhum tipo de pessoa, seja aquelas que têm deficiências, seja qual for o nível de deficiência, ou aquelas pessoas que não têm deficiência. Isso não importa. O que importa é você estar ganhando. Então, por essa razão que essa frase dita é mais para esse lado. O mundo é dos espertos para ganhar em cima das outras pessoas. Compreende? Ou você tem a outra opção. O que é seu, o que te pertence, você pega. Mas o que não te pertence, você lança fora. Como diz a minha mãe, até um palito de dente você tem que devolver no mercado se você pegou. Porque não te pertence. Uma uva, não sei, não sabe, não te pertence. Mas se te pertencer, aí é outros 500. Aí a grande pergunta é, qual o lado que você se encontra? Para você saber disso, lembre lá atrás. A voz que você dá ouvido entre Bíblia, alma e sociedade vai mostrar aonde você se encontra. E quando você se encontrar, se é no o mundo é dos espertos, você não passou no teste da honestidade. Se você se encontra, seja você, independente da classe social, independente da religião, se você se encontra no mundo dos espertos, você não passou no teste da honestidade, amigo. Por mais que você seja pastor, por mais que você seja, sabe, a celebridade, por mais que independente, você não passou no teste da honestidade. Por mais que você tenha consciência, lembre-se que eu falei lá atrás, por mais que você tenha consciência que é errado se fazer, isso não importa não importa. Repetir novamente. Se você se encontra no mundo é dos espertos,
você não passou no teste da honestidade. Por mais que você tenha consciência, lembre que eu falei lá atrás, ter consciência não levará você a fazer a coisa certa. Devido à sua alma disfuncional, devido ao seu egocêntrico, eu não sei se eu falei a palavra certa, devido ao seu egoísmo, sabe? Seja você que trabalha, sabe, com qualquer tipo de negócio. Seja na questão de marketing digital, seja você, eu vou falar, até eu mesmo que vendo pamonha, sabe? Estou colocando a minha vida aqui. Se eu for desonesto, rapaz, eu não estou pensando somente em mim e não estou pensando na pessoa. Eu que sou escritor e prometo várias coisas, eu que sou escritor e coloco várias promessas, não, faça isso, aquilo, eu estou sendo desonesto, eu estou sendo superficial, só pensando nos lucros e não na edificação das outras pessoas. Se eu escrever livros ou fazer vídeos aqui nesse momento, é somente para me lucrar, sabe? E você percebe que lá no YouTube tem várias pessoas. Então, assim como existe na internet, também existe fora da internet. Pessoas pensando só nelas mesmas. E aí a grande sacada é essa. Você tem consciência que está devendo alguém. E você que está me ouvindo aí, que está me devendo, já vou jogar lá em direta. Sabe? Você não é honesto. Como diz a minha mãe, desde uma balinha. Se eu tenho condição de uma coisa, se eu tenho condição de pagar, aí é outra coisa. Se eu não tenho condição de pagar, é outros 500, sabe? Mas se você tem condição de pagar de 10 em 10, de 5 em 5, para as pessoas, de uma dívida menor de 100 reais, de 50 reais, de 100 reais, entende? Se você tem a condição de comprar um cachorro quente, de ir hambúrguer, sabe? Ir para outros lugares e não paga a que está devendo, então você é desonesto. Se você tem dinheiro para fazer outras coisas e não tem dinheiro para pagar outras pessoas que devem, então você é desonesto. Você tem a consciência, mas isso não quer saber. Compreende? Por essa razão, seja você da igreja ou não, ter consciência não quer dizer que você vai fazer a coisa certa, porque a sua alma disfuncional, ou aquilo que você aprendeu na sociedade, sabe? Se as pessoas fazem, por que eu não faço também? Não, Raimundo, tu acha que eu vou ser besta? Tu acha que eu vou ser idiota? Tu acha que eu vou ser trouxa? Não, se fizeram comigo, eu também vou fazer. Se fizerem comigo, eu também vou fazer. Compreende? Então você está seguindo a mesma linha da sociedade. Você está seguindo o mesmo fluxo da sua alma desequilibrada. Então preste atenção nisso. Vou repetir novamente. Ter consciência não quer dizer que você vai fazer a coisa certa. Se você tem uma alma disfuncional, se você segue o que diz a sociedade desgovernada, destrutiva, e não segue o que diz a Bíblia. Então, focaliza nisso. Você que está me ouvindo internacionalmente, seja você de mais idade.